O DC Studios resolveu apostar num filme da Supergirl e o resultado foi um dos maiores fracassos da Warner DC no cinema. Mas afinal, por que escolher essa personagem como um dos pilares iniciais do tão falado universo cinematográfico da DC? Nesse vídeo, você vai ver como os responsáveis pelo DC Studios conseguiram a proeza de criar um produto que já estava destinado ao fracasso desde a sua origem. Pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela moral aí pro canal e vamos lá. O Superman é um ícone da cultura pop. Seu símbolo é um dos mais reconhecidos no mundo todo. Foi o primeiro personagem de quadrinhos que surgiu com todas as características do que hoje identificamos como um super-herói. A figura do herói com superpoderes e que tem um símbolo no peito e uma capa é um arquétipo que surgiu através da figura do Superman desde que foi criado por Joe Shuster e Jerry Siegel, na revista Action Comics, em 1938. Em 1959, a Supergirl foi criada como um dos personagens derivados que tinham como objetivo expandir a mitologia do Superman e foi estabelecida como a prima dele. Ao longo do tempo, ela ganhou histórias solo, foi apagada da cronologia oficial da DC nos quadrinhos e depois retornou. Ganhou um filme em 1984, estrelado pela atriz Helen Slater, que foi um grande fracasso. Mas a Supergirl nunca foi uma protagonista. Ela sempre esteve na sombra do Superman, porque no fim das contas, sempre foi uma personagem derivada. O símbolo que ela usa no peito, as cores de seu uniforme, seus poderes, são todas características do Superman. É inevitável olhar para a Supergirl e não lembrar do Superman. Isso é algo que sempre vai atrapalhar a personagem e impedir que ela tenha uma identidade própria. É uma personagem que está destinada a ser coadjuvante. Quando a Supergirl é usada, os roteiristas têm duas escolhas. Ou criam para ela uma personalidade que seja similar ao do Superman, ou tentam ir pelo caminho oposto. Se optarem por uma versão esperançosa, vai lembrar ainda mais o Superman, o que vai aumentar a sensação de que ela é uma cópia feminina do herói. Se a opção for por uma abordagem oposta, ou seja, uma Supergirl rebelde, pessimista, a sensação será de que a personagem não combina com o símbolo e traje tão icônicos e que já estão associados a um herói otimista e esperançoso. No fim das contas, o roteirista sempre vai sair perdendo nesse caso, porque a própria ideia da personagem já é ruim de qualquer forma. Mas mesmo assim, a personagem foi escolhida para ser a principal aposta desse novo universo cinematográfico da DC para o ano de 2026. E após o Superman esperançoso e otimista de 2025, optaram por uma versão rebelde e melancólica para Supergirl de 2026, justamente para ser o contraponto de seu primo. As escolhas criativas para essa nova versão da heroína foram as piores possíveis em todos os sentidos e explicam o fracasso da produção. A estética visual do filme soa genérica e as comparações com Guardiões da Galáxia começaram desde o trailer que foi exibido. A opção por utilizar algumas músicas pop ao longo do filme também é algo que foi bastante utilizado nos filmes do diretor James Gunn, que apesar de não ser o responsável pela direção de Supergirl, claramente teve uma forte influência na produção, até por ser o chefe criativo do DC Studios. A ideia de retratar uma heroína durona, rebelde, que luta e ganha de todo mundo, também já faz parte de uma fórmula que foi muito usada nos últimos anos, principalmente por motivos ideológicos. A audiência geral já cansou disso. Filmes de super-heróis têm um público majoritariamente masculino. A escolha da atriz Millie Alcock foi rejeitada desde que foi anunciada como a nova Supergirl. Brincadeiras e memes com a sua aparência surgiram desde então pela internet. Alguns a defendem e acham a atriz bonita, mas muitos a consideram feia para o papel. Todo esse movimento é mais um indício de que o público que mais assiste esses filmes é masculino. Portanto, a escolha de uma atriz com uma beleza mais convencional é algo importante nesse caso, mas não foi feito. Filmes de super-heróis já demonstram certo desgaste entre uma parcela do público. Nesse momento, produções vistas como genéricas não terão êxito nas bilheterias, e Supergirl é um reflexo disso. É preciso buscar realizar algo diferente do que tem sido feito nos últimos anos, mas Supergirl é justamente uma mistura de vários elementos que já estão desgastados e que o público já não aguenta mais ver no cinema, tanto geral quanto a parcela específica que consome filmes da Marvel e DC. A combinação de visual genérico, fórmula desgastada, personagem fraca e derivada de um outro, estereótipo ideológico que busca mostrar uma heroína forte
e uma atriz considerada feia pelo público que mais consome esse tipo de filme. São fatores que explicam o fracasso monumental dessa nova Supergirl. Mas tudo isso era completamente previsível para qualquer um que acompanha cinema nos últimos anos, principalmente filmes de heróis da Marvel e DC. O que espanta é o fato de profissionais da indústria de cinema realmente acreditarem que um produto com todas essas características fosse dar certo no cenário atual, e ainda apostarem em Supergirl como o principal filme da DC em 2026. A incompetência do diretor criativo do DC Studios é algo comprovado. James Gunn definitivamente não tem capacidade para planejar um universo cinematográfico de heróis da DC. O fracasso de Supergirl, nos moldes em que esse filme foi feito, era algo óbvio, mas fizeram mesmo assim, e o resultado está aí, um dos maiores fracassos de bilheteria dos últimos anos. Uma parte do público se cansou de filmes de super-heróis, mas outra parte do público só se cansou de filmes de super-heróis medíocres e ruins, e era evidente desde o primeiro trailer que Supergirl era uma produção que conseguiu reunir todos os elementos que estão desagradando todos os públicos possíveis. Aí fica complicado esperar que algum sucesso venha de uma produção assim. O espantoso é que seus criadores realmente acreditaram nesse filme. É isso, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima.